testar o sistema. Ok, então o microfone é aberto. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês, que me honra e me estimula a querer cada vez mais trabalhar nisso, que essa aprendizagem ela se completa à medida que a gente oferece, a gente recebe. Então, sou grandemente grata a vocês. E para nós começar, então, hoje, nós vamos estudar no capítulo 6. Nós estamos na seção 3, é o subtítulo 3, Como abandonar o ataque, lá na página 106. Nós estamos, então, dentro das lições do amor. Deixa eu dar um ok aqui. Dentro das lições do amor, a gente já viu, né, na semana passada, nós vimos a alternativa para a projeção, já vimos o que o ego faz, né, a salvação do ego, nós vimos a alternativa do Espírito Santo, e hoje, então, vamos ver então, como abandonar, o que nós ganhamos em abandonar o ataque. E para a gente começar o nosso estudo propriamente dito, vamos fazer o nosso minuto de aquietamento, que é de baixar essa nossa frequência para a gente se colocar em sintonia, em mais sintonia, mais facilmente para o Espírito Santo. Quem quiser fechar os olhos, respirar profundamente, soltar o ar devagar. Para quê? Para a gente aumentar a nossa capacidade de aprendizagem. Nós entregamos nesse momento nosso sistema de aprendizagem ao Espírito Santo, para que ele use dessa capacidade e se faça revelar a nós naquilo que ele sabe que nós necessitamos, naquilo que estamos prontos para aprender, para nós seguirmos nesta jornada rumo à feliz descoberta de quem que nós somos. Então, colocando esse propósito, essa meta, nós estamos prontos para iniciar esse nosso estudo, essa nossa leitura comentada, aqui, como eu falei, da página 106. Só um pequeno comentário antes aqui, eu acho que da Gioconda está com o microfone aberto. Não sei se você gostaria de fechar ele para... Não, eu não sei, é porque eu ainda não sei não conseguiu mexer. ainda. Eu estou tentando fechar, eu não sei fechar. Ah, tá. Deve aparecer um desenho em formato de microfone que precisa ser clicado em cima. Eu acho que você está no celular, eu não sei no celular em que altura que ele está. Quem souber aqui no celular. Embaixo, bem na linha. Deu certo, bem na linha horizontal. Tá, obrigada, Iverge, mas deu certo. Mas começando então hoje, então, nessa continuação de como abandonar o ataque, e essa lição, ela faz toda a diferença se é que nós queremos ter uma experiência de paz, se é que nós quisermos, se nós queremos escapar dos conflitos, das situações, daquele peso que elas têm dentro da nossa mente, dentro da nossa paz, aqui está mais uma razão em busca disso. Para quê? Para que nós, como tomadores de decisões, fiquemos convencidos do porquê disso. Porque o curso, ele não é uma mera coisa que a gente deve botar uma fé cega nele. Não é isso. Ele usa argumentações lógicas
funcionais, que funcionam e que nós mesmos, como tomadores de decisões, precisamos estar convictos ou convencidos de que é isso que nós queremos. Porque o Espírito Santo não pode nos impor a paz, porque haveria duas vontades, uma de nós seguir no conflito e outra de querer a paz. Mas Deus não reconhece duas vontades. Na unicidade perfeita, só uma. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos ensina as razões de por que nós podemos agir diferente, por que podemos escolher diferente na nossa mente. E ele explica também o que acontece se nós aceitarmos isso para nós. E então, começando aqui propriamente dito, aqui no primeiro parágrafo, como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. Então, isso é um ponto que tem que ficar muito, muito claro para todos nós, que toda a ideia que nós temos, ela ainda permanece conosco. Mesmo aquilo que nós projetamos lá fora. Então, por isso que aquilo que nós vemos lá fora, que nós projetamos para lá fora, e o ego nos diz que está acontecendo injustamente a nós, isso, pelo fato de ter tido origem na nossa mente, ainda está em nós. Então, ideias nunca abandonam sua mente. Isso também vale para o próprio convencimento nosso de por que nós ainda estamos em Deus. Por que a separação de Deus é impossível? Porque nós somos uma ideia de Deus, nós fomos pensados por Deus. E como ideias, elas nunca deixam a mente de quem a pensa, de quem a teve, então nós, como pensamento de Deus, nós nunca saímos de Deus. Nós podemos até pensar e experienciar que estamos rompidos com Deus, que nós somos agora criaturas separadas, individuais. Mas isso não muda o fato de que nós ainda permanecemos em Deus. Porque, como ele diz aqui, a mente, o que ela estende, ainda faz parte dela. E ele continua dizendo a palavra conhecer, então a mente conhece isso. Deus nos conhece porque ele nos fez. E a palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente através da sua percepção imparcial. Por que Jesus explica isso? Porque nós sabemos que a palavra conhecer, no curso em Milagres, Jesus se refere ao conhecimento do céu. Que aqui nós temos a percepção e não o conhecimento. Mas quando ele fala que a mente ela ainda conhece aquilo que ela projetou ou estendeu para fora, isso é tão válido aqui na ilusão quanto no céu. Por isso que é válido aqui. Por isso que Jesus faz essa autoexplicação de por que a palavra conhecer ela é adequada nesse contexto. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma maneira, nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Vou dar um ok aqui. Então, o que não ataca nada? A percepção imparcial do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sistema de pensamentos na nossa mente que retém a percepção perfeita. Então, ele, em parte, ele conhece, porque ele faz parte ainda de Deus, do céu. Ele lembra de tudo do céu, mas ele também percebe, ele entende a nossa percepção. Ele sabe o que nós percebemos. Só que quando ele olha para cima daquilo que nós percebemos, a percepção dele ela é imparcial, ela é acurada. Ele vê toda a percepção, não apenas o efeito final da nossa percepção. Ele não vê apenas aquilo que nós projetamos para fora e agora estamos recebendo de volta. O ego, ele faz isso. O ego, ele só nos dá consciência da segunda parte da percepção. Primeiro, a mente projeta para fora e depois ela percebe aquilo
ela olha para fora e vê aquilo que ela projetou. E o ego, ele faz com que a gente apenas enxergue essa segunda parte. E já o Espírito Santo, justamente por ele perceber a totalidade da percepção, e ele vê nossos equívocos e ele os caracteriza como equívocos, então por isso que ele não ataca nada. Ele sabe que isso é apenas equívoco, é falta de amor quando a gente não está expressando amor. Então ele não ataca nada e por isso que ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. E é isso que nós buscamos retornar, a comunicação de Deus na nossa mente. Voltar a estarmos novamente cientes da comunicação para conosco. É isso que é o nosso despertar, porque é isso que nós jogamos fora. É disso que nós nos separamos, da comunicação com Deus. Nós introduzimos uma outra coisa, além da comunicação com Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. Então, o que é real. Como lá no início do curso, Jesus resume um curso em milagres em nada que é real pode ser ameaçado e nada que não é real existe. Então, nisso está a paz de Deus. Então, o que é verdadeiro nunca pode ser ameaçado. A tua mente, que é como a de Deus, não pode jamais ser profanada. Então, isso aqui é outra argumentação para a expiação. Outra argumentação de por que nós nunca nos separamos de Deus. Porque a nossa mente, que é como Deus a criou, ela não pode ser profanada, ela não pode ser rompida de Deus. Então, nós, em equívocos, em sonhos de insanidade, em vã imaginação, nós podemos sim pensar que nós atacamos a Deus, como realmente pensamos e sentimos o peso disso no nosso coração, no nosso sistema de pensamento. Mas o fato de nós sentir não valida esse acontecimento, não dá realidade a ele. Ele continua sendo passível de ser desfeito no momento que a gente descobre que é absolutamente impossível nós termos nos separados de Deus. O ego, ele nunca foi, nem nunca será parte dela, da nossa mente. Mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. E é aqui que está o nosso equívoco. Nós ouvimos, ensinamos e aprendemos através do ego sobre uma imagem que ele jogou para nós, dizendo que nós somos isso. Então, essa imagem que não é verdadeira, não é a nossa real identidade, o ego nos ensinou que nós somos essa imagem. E nós não só passamos a aprender isso, como ainda a ensinamos isso aos outros, a cada momento que acreditamos que nós somos esse ser separado de Deus. Essa imagem que foi projetada a partir do ego. E Jesus continua aqui dizendo, tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Então, nós temos nos ensinado que nós somos um ser independente, que nós somos autocriados, que nós somos separados um irmão do outro e de que nós estamos fora do reino de Deus. E isso nós não somos em absoluto, mas é o que nós temos nos ensinado. Por isso esse curso para nos ensinar de novo ao que nós somos. Então, não podes ensinar o que não aprendeste e o que ensinas, tu fortaleces em ti mesmo porque o estás compartilhando. Isso aqui a gente viu lá nas aulas anteriores já, que ideias, quando são compartilhadas, elas são fortalecidas. E também eu não posso ensinar o que eu não aprendi, isso é óbvio. Então, cada vez que eu estou ensinando, quando que eu estou ensinando ao meu irmão, por exemplo, que eu sou separada dele? Quando eu ensino, por exemplo, que a raiva é justificada. Quando eu ensino que ele está me ferindo. Ou quando eu penso para mim mesma que
eu sou essa imagem que eu vejo de mim mesmo e me vejo daí vulnerável, me vejo fragilizada, me vejo com medo da escassez, da falta, da doença, da morte. Então, cada vez que eu sou atribulada por tais pensamentos, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando a ideia de que eu sou o que eu, na verdade, não sou. Que eu sou esse ser à parte de Deus. E cada lição que ensinas, tu estás aprendendo, como ele diz aqui. Então, como ele reforçou tantas vezes nas aulas anteriores, lá na história da crucificação, que foi no início desse capítulo, que cada vez que eu ensino que a raiva ela é justificável, que ela tem um motivo real, que realmente eu fui atacada, ou seja, cada vez que eu ensino só essa segunda parte do sonho, aonde eu me vejo de volta dos efeitos daquilo que eu joguei lá fora, cada vez que eu acredito nisso, é isso que eu estou ensinando e pior, aprendendo, reforçando e compartilhando com os outros. Então, isso precisa estar bem ciente dentro de nós, se é que nós queremos aprender a nos liberar disso. Então, como é que eu vou largar alguma coisa se eu nem sequer sei que eu tenho isso? Então, primeiramente, eu aprendo que isso está em mim e aí depois aprendo a me liberar. Então, seguindo aqui no segundo parágrafo, é por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vai ser livre de todo conflito, tens que aprender só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através dele. Cada vez que eu quiser ensinar tanto o sistema do ego e do Espírito Santo, eu ainda estou em conflito. Eu preciso aprender a ouvir uma só voz. Foi o que Jesus aprendeu. Foi o que todos que alcançam a iluminação aprendem. Eles são aqueles de nós que já aprenderam a ouvir uma única voz, só ao Espírito Santo. Tu és só amor, mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender a lembrar. Então, do que eu sou realmente? Eu sou amor, eu sou um pensamento de amor feito por Deus, criado por Deus. Então, cada vez que eu escuto ao ego, eu coloco essa condição de que eu seja amor numa condição tal que eu preciso voltar a me lembrar. Eu esqueço disso. Por que eu esqueço isso? Porque lá no lugar, na minha mente, onde está a consciência disso, eu coloco outra coisa por cima. Eu coloco aquele sistema de pensamento do ego. Eu coloco o sistema de pensamento do medo. Primeiro coloco uma outra identidade, uma imagem para mim, e depois nós já sabemos aonde isso, o que isso faz por nós, né? O reflexo disso na nossa paz. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi: ensina só amor, pois é isso o que tu és. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Então, a única lição que se aplica a tudo. Ensina só amor. Como é que eu ensino só amor? Como é que eu vou ensinar amor se eu estou sendo atacado? Por exemplo, a gente viu nas aulas anteriores. Vou dando um passo para trás. Se eu estou sendo atacado, é porque eu estou dentro de um sistema de pensamento de ataque. É porque eu estou olhando a partir do ego. Reconheço isso, dou um passo ao lado e peço para ver com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai me mostrar? Ou é amor ou é falta de amor, pedido por amor. Então, o Espírito Santo, ele vai reconhecer que é só ausência de luz. E ele preenche com luz. E aí está corrigido. É dessa forma. Então, ao invés de acreditar que um ataque é justificável,
Isso a gente faz na mente, tá, gente? No comportamento é efeito natural que vem depois da mente. Então, não se fala isso, mas é uma atitude mental. A gente se recolhe, primeira coisa, para com o sistema do pensamento do ego, reconhece que ele não sou eu não sou isso, e vou ao Espírito Santo. Permito-me pensar segundo os pensamentos dele. Mas aí, quais que são os pensamentos do Espírito Santo? Nós temos um livro inteiro aqui de pensamentos do Espírito Santo. Se não tivermos ainda uma maestria de escutar ele diretamente por nós mesmos, apenas de maneira a se sintonizar em nossos pensamentos, o que é muito difícil, basta a gente pensar, mas o que o curso diz sobre isso? O que Jesus ensina? O que Jesus está dizendo sobre essa ideia de ataque? E aí, quando a gente abre ouvidos para isso, e a gente começa a relembrar, bom, o que Jesus falou? Que todo ataque é auto-ataque, que tudo que eu vejo lá fora, fui eu que projetei primeiro. Então, isso aqui é só a segunda parte do ataque. Na primeira parte, eu que fiz. Bom, e se fui eu que fiz, está em mim o poder de desfazer. Então, desfaço esse acordo de ataque. Espírito Santo, te dou esse meu pensamento equivocado que acreditou nisso, para que tu o corrijas por mim. Isso é um exemplo de como ouvir ao Espírito Santo. Então, e como ele diz, essa é a única lição que é una, porque essa lição de perdão ou do Espírito Santo se aplica a absolutamente todas as situações. Não existe uma exceção para essa regra. Não existe uma situação que é grave demais a qual nós não possamos aplicar esse sistema de pensamento. É por isso que Jesus escolheu permitir chegar ao extremo de ao que os olhos humanos julgam ser a pior coisa que pode acontecer, que é matar o corpo. Ele permitiu que isso lhe acontecesse para mostrar que essa lição é aplicável a exatamente tudo. Por isso que ela é a única lição unificada. Só ensinando-a podes aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas, estás ensinando a ti mesmo. E naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. Então, se eu continuar no sistema de pensamento do ego e vou projetar para fora as minhas angústias, meus ódios, minhas raivas, eu vou acreditar que elas são justificáveis e reais. Mas se eu estender o sistema de perdão do Espírito Santo, que é a contraparte de amor do céu, o reflexo de céu, a coisa mais próxima do amor de Deus no céu, que nós temos aqui no sistema da ilusão, é o perdão do Espírito Santo. Então, se eu estender esse perdão, é isso que eu vou passar a acreditar. Por isso que Jesus é tão enfático em dizer para mim, ensinar só isso, em atitude mental, em escolha mental, porque é isso que nós de fato queremos aprender. A única segurança está em estender o Espírito Santo, porque na medida em que vês a sua gentileza nos outros, a tua própria mente percebe a si mesma como totalmente inofensiva. É o velho efeito espelho. O que eu vejo lá fora, eu acredito que eu sou. Então, se eu estender a visão do Espírito Santo, a gentileza dele nos outros, ao invés de ver o ataque nos outros, ao invés de ver o ego nos outros, eu me focar, eu pedir para ver ao Espírito Santo nos outros, a minha mente vai saber que ela é inofensiva. E a inofensividade é a maior segurança que nós podemos ter. É aí que reside a nossa segurança. Uma vez que possa acreditar
uma vez que possa aceitar isso plenamente, ela não vê nenhuma necessidade de se proteger. A proteção de Deus, então, desponta sobre ela, assegurando-lhe estar perfeitamente segura para sempre. Então, a paz de Deus vem para a mente que aceita a segurança do Espírito Santo, que aceita que ela é totalmente inofensiva, que ela, de fato, jamais atacou e, portanto, ela jamais será atacada. E nessa certeza, a paz volta a despontar na mente, a própria paz de Deus. Os que são perfeitamente seguros são totalmente benignos. E nem tem como ser diferente, porque eles estão seguros, eles não precisam de defesas, eles não precisam de contra-ataques, eles são amor. E por serem amor, eles são benignos. Eles abençoam porque sabem que são abençoados. Então, eles dão conforme recebem. Sem ansiedade, a mente é totalmente benigna e porque estende beneficência, é beneficente. Então, assim como Jesus, há 2000 anos atrás, aqui na Terra, só estendeu amor, benignidade, ele foi beneficente para com todos, uma mente sem ansiedade, uma mente que está sintonizada com os pensamentos do Espírito Santo, ela é isso naturalmente. Então, como que vai ser o comportamento de uma pessoa assim, que está sob esse sistema de pensamento? Ela vai ser beneficente, ela vai ser dirigida a estender amor a tudo que ela esteja fazendo, a tudo que ela esteja vendo à sua volta. E isso cura tanto ao irmão quanto a nossa mente. Cura ao irmão porque desfaz aqueles acordos secretos que a gente tanto tem falado aqui, aqueles acordos secretos de ódio, porque ninguém pode nos atacar sem que previamente nós concordamos com isso, com esse ataque. Então, quando a gente desfaz esse sistema de pensamento, esse acordo secreto, o irmão fica curado junto. Quem temporariamente aprendeu isso primeiro, oferece a quem ainda não sabe disso. É assim que funciona a cadeia interligada da expiação. Oi? Sim? Eu achei que do João que queria comentar. A qualquer momento o pessoal está liberado aqui, por favor. É só abrir o microfone. Então, a segurança é o abandono completo do ataque. Então, a mente que ela está envolvida só com os pensamentos do Espírito Santo, ela não necessita mais de nenhum ataque. E nisso ela é absolutamente segura. Nenhuma transigência é possível nisso. Então, aqui não há exceção. Isso é absolutamente 100% assim. Ensina o ataque em qualquer forma e tu o terás aprendido e serás ferido por ele. Então, não é que nós vamos ser castigados se eu ainda me identificar com o sistema do ataque do ego. Não é por castigo, mas eu mesma atrairei o ataque de volta. Eu mesma atrairei para ser ferida nisso. Então, por isso que deve ser largado. Porque a insanidade, nós buscarmos nos ferir naquilo que deve nos liberar. Igni. Oi, sim? Então, a lei da atração existe, né? Ela existe, sim. E ela está na nossa mente. E ela existe tanto no céu quanto aqui. Mas é a lei da atração, ela é mais do que o ego ensina ela para adquirir abundâncias físicas, por exemplo. A lei da atração, ela é que ensina só amor, ou pense só amor, e é amor que você será. Ensina o ataque, ou ensina o sistema de separação do ego e será vulnerável ao ataque. Aquilo que nós aprendemos, se for pelo ego, se for a separação, vai se voltar contra nós. Então, isso é a lei da atração. Ela funciona tanto
aqui quanto na eternidade. O amor se estende nisso. É uma lei de atração diferente do que a gente aprendeu até agora, né? Que eu aprendi até agora, né? Isso, uhum. Ela vai bem além de certos resultados físicos, comportamentais. Porque o ego se utiliza da lei da atração também. E ela, dentro do sistema do pensamento do ego, ela tem seus resultados também. Mas o que o ego esconde é que isso que o ego busca como sendo bem-vindo para o ego, isso que ele busca como segurança, ainda é aquilo que fere o nosso ser. Porque dentro do ego nós ainda estamos defendendo uma imagem separada de Deus. Ô, Ing. Oi. Então, a lei da atração seria, falando em última instância, né, através da unicidade, seria praticamente como um despertador. Porque assim, ó, se a gente só tem uma meta no mundo, que é o plano de Deus para a salvação, é que todos nós relembre a integridade da mente do Cristo, correto? Certo. Então, significa que se eu não estou me movimentando no mundo, me conectando com situações que representam a verdade, se eu não estou representando a verdade, eu estou representando o ego. Sim. Se eu estou representando o ego, eu estou me conectando com situações que me mostram isso. Uhum, que comprovem isso. Comprovem isso. Na verdade, isso é um convite para que eu olhe para o que precisa ser mudado. Então, a lei da atração, na verdade, ela é benéfica. Se você tiver com a mente totalmente assim nesse lugar, uhum. Né? Se você tiver com a mente nesse lugar, se a sua única meta no mundo for realmente se relembrar em casa, você vai entender que tudo que chega está te mostrando algo que você precisa entregar para correção. Perfeito, perfeito. É o Espírito Santo dando um novo propósito para aquilo que o ego tanto tem nos ensinado aqui. Sim, eu projetei uma ilusão. Se eu estou consciente de para onde eu quero voltar, eu não olho aquilo, nossa, que castigo, nossa, que oportunidade, vou acordar, vou aproveitar. Jesus me convidou aqui para olhar de novo. Deixa eu dar um passo para trás e ser o observador, né? Escolher de novo, é o que fala o livro, não é? Isso, perfeito. É exatamente isso. Então, é usar agora a mesma lei da atração que o ego tanto usa para nos aprisionar dentro do círculo vicioso dele, para que a gente nunca escape do próprio ego, procurando sempre nos distrair dentro da lei da atração conforme o ego a usa, é agora com um novo propósito, o de despertar. É por isso que quando a gente usa a lei da atração para conseguir as coisas aqui no mundo, até pode ser que aconteça, mas logo em seguida vem uma outra coisa, né? Então, assim, você ganha muito dinheiro, daqui a pouco aparece uma situação para você perder muito dinheiro. E aí você fica nesse ciclo, correndo atrás do rabinho. Né? Perfeito. E o Jesus sempre diz, olhe o custo que você paga por isso. Então, usa a lei da atração dentro do mundo físico, tudo bem, Jesus não está dizendo que nós não devamos ter coisas físicas, não é isso que ele está dizendo, mas sim, o nosso apego emocional, o nosso apego que nós temos às coisas físicas, elas devem ser simplesmente em decorrência como um efeito natural da abundância de Deus aqui, porque nada vai nos faltar. Então, nós não temos mais nenhum apego psicológico a elas. E aí, se eu tenho alguma coisa, tá bom. Se eu não tiver isso, também está bom, porque nada vai nos faltar. O Espírito Santo sempre vai prover e vai renovar todos os recursos até eu largar totalmente a minha identificação com essa imagem aqui dentro de um mundo. Então, a lei da atração, ela é usada não em prol, então, de tornar o ego mais especial, tornar o ego mais grandioso, e sim de nós voltarmos a lembrar de quem que nós somos, a lei da atração do amor. Posso falar só mais uma coisa, Ingui, para fechar isso? Uhum. Eu tenho observado na minha vida
ao longo desses quase um ano aí de estudo, né, com as lições, que assim, quando você coloca o seu propósito realmente na meta, que é relembrar a sua integridade com Deus, muitas vezes você não recebe tudo o que você quer, mas você recebe tudo o que você precisa para você se manter nessa meta. E eu falo isso porque eu tinha um ano atrás, eu era gerente de uma empresa de tecnologia, ganhava muito bem, tinha muito status, e eu estava ali tentando representar a verdade o máximo que eu podia, mas era um lugar em que eu tinha sempre que estar falando alguma coisa que eu não acreditava para alguém, e aí o ano passado eu decidi sair. Eu falei, isso aqui não está mais dentro do que eu busco para minha vida. Porque se eu tenho que mentir, não é aqui que eu tenho que estar. E por mais que eu tentasse falar a verdade, chegava um ponto que a diretoria da empresa falava assim, não, mas você não pode fazer dessa forma, você tem os funcionários dessa forma. E eu falava, não. Então, acho... E aí Jesus foi preparando meu coração e há um ano atrás, eu pedi demissão, assim. Isso aconteceu no momento em que eu estava numa situação muito boa. Eu tinha recebido uma homenagem da empresa, fazia 8 anos que eu estava lá, em São Paulo, num evento muito grande, com 300 pessoas. E eu olhei para aquilo, assim, e eu sendo homenageado, e eu ficava pensando assim, mas não é isso. Não é isso. Tá faltando alguma coisa aqui. Por que eu não estou feliz recebendo? Eu não quero olhar para essas pessoas desse lugar como se eu fosse melhor que elas. Isso foi em novembro, quando foi em maio eu pedi demissão. Olha, por incrível que pareça, a minha vida continua confortável como sempre foi, porém, em um lugar de paz, onde realmente eu só tenho que mentir para alguém se eu decidir. Não tem uma desculpa de trabalho, sabe? Aquela coisa que você é o meu trabalho. Não, se eu tenho que mentir, não é o meu trabalho, não vem de Deus. E então é isso, assim, eu acho que a gente não recebe o que a gente quer, mas Deus fornece tudo o que a gente precisa. Perfeito, como eu sempre tenho comentado aqui com o pessoal aqui, que quando a gente fala do curso, de como o Espírito Santo cuida de nós. Ele nos dá exatamente aquilo que ele sabe que nós precisamos, nem mais, nem menos. O Espírito Santo sabe, né, da nossa real necessidade e ele mantém isso. Então, não é porque o que nós acreditamos que necessitamos ainda é baseado em medo do ego, né? Ainda vem da ideia do ego. E o Espírito Santo, ele sabe, então ele dá nem mais nem menos, ele dá exatamente aquilo que a gente precisa. E nisso a gente pode seguir em segurança. Perfeito. Obrigada, Márcio, por esse compartilhar. Eu tenho certeza que ajuda ou ajudará muitos de nós aqui a realmente consolidar a nossa fé ou consolidar a nossa convicção de aprender a entregar cada vez mais ao Espírito Santo a guiança da nossa vida. Não significa não fazer nada, né, Márcio? Não significa que não vá procurar um trabalho, que não vá procurar o que fazer, mas sem esse apego. Então, por inspiração ou por indicação de alguém, de algum jeito, o Espírito Santo, ele se comunica a nós. De alguma forma, as coisas se rearranjam. É a promessa de Jesus. O tempo e o espaço, ele rearranja para os milagres. A nós só é pedido isso. Essa entrega da nossa mente, que a gente quer seguir por esse caminho, por essa aprendizagem. Índia, Oi. Essa é a sabedoria que está contida no versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Sim, sim. Quando entendido dessa forma. Então, isso não é uma... Não é assim... buscar trazer Jesus para dentro da nossa vida, para ele ser aquele diretor máximo, o melhor funcionário que trabalha a nosso favor. E sim, nós irmos a Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu elevar os meus pensamentos a Ele, eu levar as minhas condições mentais, a guiança dos meus pensamentos, eu levando a Ele. Aí realmente nada pode nos faltar. Rafaela, sabe qual foi o que eu usei?
na época, né, que eu tive que tomar essa decisão, foi algo muito específico, assim, o diretor da empresa chegou e falou para mim, era no início da pandemia, ele falou assim, ó, faz uma lista de quem é menos importante para você ver quem você vai demitindo ao longo do tempo, se precisar. E aí eu pensei assim, não, gente, são pessoas, eu não posso, assim, quem é menos importante, quem é mais importante, todo mundo aqui é importante. Eu não quero olhar desse lugar. Aí ele falou, não, você vai ter que olhar, porque não tem o que fazer. Eu falei, ó, então tá bom. E aí eu lembro que eu vim para casa, eu na época até conversei com o João na época, e eu me senti mal com aquilo. Eu falei, não, tem vidas ali, tem famílias, tem pais de família, tem pessoas que eu não sei da história, não tem ninguém mais importante do que eu. E aí eu pensei assim, bom, eu estou estudando um curso em milagres, e tem uma parte na Bíblia que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e nada te faltará. Eu falei, eu estou buscando o reino de Deus. No outro dia eu cheguei e falei o seguinte, tomei a decisão, já escolhi quem é que eu vou demitir. Aí ele, quem? Eu falei, eu. A partir de amanhã eu não volto mais. Falei, sou eu. Use o meu salário para manter o máximo de pessoas que você puder enquanto eu estiver aqui, porque o meu salário era alto, né? Eu falei, saindo eu, você vai conseguir levar a empresa durante mais um bom tempo. E mesmo assim, se ele não quisesse fazer isso, eu já não estava mais ali, não era uma decisão minha, entendeu? E aí saí. E assim, posso dizer para você que realmente, assim, as coisas foram se organizando. E lógico, eu não tenho mais aquele status, as pessoas não ficam o tempo todo batendo palma, falando que eu faço o máximo, né? Que, nossa, você é tão jovem e chegou num lugar tão assim. Isso eu não tenho mais, e hoje eu vejo que isso nem era importante. Isso não era o que me mantinha, entendeu? Então é isso, buscar primeiro o reino dos céus, quando você faz de coração, realmente nada vai te faltar. Posso falar por experiência própria. Obrigada, Márcia. Obrigada. Mas, voltando aqui, então, no 3, eu vou repetir aqui no 3:7, a segurança é o abandono completo do ataque. Né? Então, abandonar o ataque, mas abandonar o ataque dentro do ego, isso aí é abandonar o ataque sem mudar a mente, isso é masoquismo, isso é pedir para sofrer. Então, como que a gente abandona o ataque? Mudando o sistema de pensamento do ataque para o sistema do pensamento do Espírito Santo. Aí sim vem a segurança. Nenhuma transigência é possível nisso. Ensina o ataque em qualquer forma e tu terás aprendido e serás ferido por ele. Porém, esse aprendizado não é imortal e podes desaprendê-lo deixando de ensiná-lo. Então, a qualquer momento, se alguém se identificou aqui que está sendo ferido porque ainda está acreditando num sistema de pensamento de ataque, esse sistema de pensamento, ele não é imortal, ele não é interminável, ele pode ser deixado de lado a qualquer momento. E aí nós vamos desaprendê-lo por deixar de ensinar. Então, este é o segredo, é largar hoje. Então, não me senti culpada porque não larguei ontem e não preciso adiar até amanhã. Largo desse sistema de pensamento de ataque hoje e aí que a gente deixa de ensinar o ataque. Já que não podes deixar de ensinar, a tua salvação está em ensinar exatamente o oposto de tudo aquilo que o ego acredita. Então, ensinar nós estamos ensinando sempre, porque nós não existimos sem um sistema de pensamento. Ou estamos no ego ou no Espírito Santo, 100%, ou num ou no outro. Então, já que a gente sempre está ensinando um ou outro, então a nossa salvação está em ensinar exatamente o oposto daquilo que o ego acredita. É desse modo que vais aprender a verdade, que vai libertar-te e manter-te livre, enquanto os outros a aprendem de ti. E os outros a aprendem de nós, tanto pelo desfazer dos acordos secretos, como pelo exemplo. Isso, de modo algum, significa que eu preciso sair ensinando verbalmente, se esse não é o meu caminho. O simples fato de eu não usar para mim, é isso que eu estarei ensinando aos outros. E eles aprendem isso também. O único caminho para se ter paz é ensinar a paz.
Aqui também a gente pode... nós temos a comprovação dentro da história da humanidade, quantas guerras já foram travadas em nome da paz, né? Quantos ataques, quantas mortes, quanta subjugação para restabelecer a paz. E onde é que está a tal da paz, né? Então, para ter paz, é preciso ensinar paz, é preciso pensar paz. É o único jeito. Nenhum ataque jamais vai resultar em paz. Ele pode até resultar em subjugação. A pessoa que antes se defendia, ela se aquieta, ela fica quietinha, subjugada, mas isso não é paz. Isso ainda não é o reconhecimento da perfeita igualdade. Tem um evento sobre isso, Ing, que foi quando a Madre Teresa de Calcutá foi convidada a liderar um manifesto contra a guerra. E ela disse: eu não vou participar, me chamem para um manifesto pela paz. Que tudo aquilo que você resiste, né, contra a guerra. Então, aquela ideia da guerra era o que estava sendo ensinado ali naquele manifesto, né? Perfeito, ela já tinha essa percepção de que para ser amor você precisa ensinar amor. Então, o único caminho para se ter paz é ensinar a paz. Ensinando a paz, tu mesmo tens que aprendê-la, porque não podes ensinar o que ainda dissocias, aquilo que tu ainda separas. Então, se nós vamos na nossa mente, não é ensinar a paz da boca para fora, é na nossa condição mental, nas nossas atitudes mentais. Se nós vamos ensinar a paz, nós vamos vivenciar ela. Porque se nós nos separarmos disso, nós não vamos aprender então a paz, nós temos que ser pacíficos nas nossas atitudes. Então, se eu quero ensinar a paz, mas na minha mente eu estou remoendo como que eu vou elaborar melhor a guerra para vencer, eu estou me dissociando, estou me separando da paz. E aí eu não a obterei. Só assim podes ganhar de volta o conhecimento que julgaste fora. Tu tens que ter uma ideia para compartilhá-la. Ela desperta na tua mente através da convicção que vem de ensiná-la. Tudo o que ensinas, estás aprendendo. Ensina só amor e aprende que o amor é teu e que tu és amor. Então, como que eu vou ensinar isso novamente? Não é escrevendo versos e cantando por aí. É numa condição mental, em atitude mental. É no sistema do pensamento. Porque nós sabemos da onde que o amor vem. Vem do sistema do pensamento do Espírito Santo e não do ego. Então, a cada vez que a gente receber uma situação que esteja nos atacando, quando nós pararmos, ao invés de revidar ou de se defender, dar um passo ao lado e ver que isso é apenas ausência de amor, é ausência de luz, e permitir aí sim, Espírito Santo, cuida disso para mim. Aí nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais nos é acrescentado. Então, a forma então de abandonar o ataque é mudando o sistema de pensamento do ataque para o sistema de pensamento do amor. E isso é uma condição mental. Então, isso... Ing, Oi. então assim, se fosse para dar um exemplo assim na prática, se eu tenho dificuldade de amar alguma pessoa, o certo seria dar um passo para trás e reconhecer esse pensamento do ego e pedir a ajuda do Espírito Santo para passar a amar essa pessoa? Sim, seria dar um passo atrás e ver o que está acontecendo, por que eu estou não amando essa pessoa. Eu já vi o ego. O ego me mostrou que eu odeio essa pessoa. Agora eu quero ver a outra face, eu quero ver a face do amor, do Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo aqui?
E aí, o que o Espírito Santo vai te mostrar? Bom, minha irmã, você está se sentindo separado dessa pessoa. E como que você vai amar aquilo que não está em você, que está separado, que você jogou lá fora? Então, você está sendo atacada porque acredita que se separou dele. Isso é um exemplo, né? O Espírito Santo pode dar outros pensamentos seguindo essa mesma linha. E aí, quando você compreende que, puxa, mas é mesmo, o que eu estou vendo nessa pessoa é que ela é totalmente separada de mim. E eu não posso amar o que não é parte de mim. Mas se eu não sou essa pessoa aqui, eu sou a mente que projetou tanto essa pessoa quanto a mim, se ambas ainda estão na minha mente, então eu não sou essa pessoa aqui que está odiando essa pessoa. Eu sou esse ser que equivocadamente acreditou que rompeu de Deus e que se escondeu dentro desses dois seres. Então, uma vez ciente agora disso, Espírito Santo, te entrego o meu pensamento que acreditou nisso para que tu o corrijas de todo o equívoco. E aí, como que seria ensinar esse amor depois que você faz essa entrega e pedir para o Espírito Santo para te ajudar? É pensar os pensamentos do Espírito Santo. Esse ensinar é você acreditar nesses pensamentos, porque o comportamento ele é piloto automático. Você vai ensinar pelo simples fato, se você aceitou que era a tua mente que projetou tanto você quanto essa pessoa, com o propósito de representar a separação de Deus, porque isso é só um ensaio, uma projeção que representa a ruptura em Deus, mas que ela não foi real. Então, você apenas estava equivocada nisso. E você aceita nisso, você já está ensinando os pensamentos do Espírito Santo. Como que isso vai se manifestar aqui no efeito físico? O comportamento, se você acredita nisso, o teu comportamento já não é mais de ataque, você está em comunicação com o Espírito Santo na outra pessoa e ela também não mais te atacará, você verá testemunhos de amor. A forma física que isso vai tomar é totalmente irrelevante, porque isso é de situação para situação, mas certamente ela acontecerá. Ok, muito obrigada. Muito esclarecedor, obrigada. Certo. Então, nós concluímos aqui esse estudo de como abandonar o ataque. Nós, quinta-feira, vamos continuar com a única resposta, que é ainda dentro das lições de amor. E só gostaria também de chamar, nós temos uma pessoa bem especial que nós todos amamos de coração, porque ela fez muito por nós ao traduzir esse livro, né, que é a nossa querida Lilian, que está conosco. Se ela poderia nos dar um oi aqui, nós ficamos muito felizes, porque se nós estamos estudando, alguns de vocês entendem, né, o inglês, mas a maioria aqui, se estamos estudando esse livro, graças a esse trabalho tão maravilhoso que a Lilian teve, e eu tenho certeza que cada palavra que ela traduziu está 100% correta e diz exatamente o que Jesus quis dizer. Então, vai em forma de agradecimento. E se puder abrir o microfone e nos dar um alô, nós todos agradecemos. Não sei, de repente ela não esteja nos escutando agora, nesse momento, apenas está presente, ela começou no início. Alguém mais tem alguma coisa que gostaria, então, de colocar? Flora, você Oi. Oi, sim. Eu quero complementar o exemplo da Isabela, na verdade, perguntar, né? Uma técnica que eu uso, assim, quando eu me percebo que eu tô com ranço de alguém, né? Hoje isso acontece menos, mas, assim, tem pessoas que você fica assim, nossa, eu preciso ser o amor aqui, né? Mas você não quer estar ali do lado.
eu relembro, eu faço esse trabalho que você disse, e mesmo que aquele incômodo esteja ali, eu mantenho na minha mente, isso não é a verdade, nem sobre mim e nem sobre essa pessoa. É como um segundo pensamento, né? Um pensamento que está lá na superfície, você pode ser barulho, né? Mas lá na profundeza tem uma segunda natureza, né? Isso, então eu fico assim, vamos supor, eu sei, né, como eu estou estudando aqui, e de repente eu não vou lá com a cara da Flora. É mentira, viu, Flora? Você sabe que eu te amo. Mas aí eu, sei lá, e tenho alguma implicância com ela e eu fico, ai meu Deus, mas a gente estuda um curso Milagres, por que eu tenho isso? Eu faço duas coisas, não é nada, é ilusão. Se eu estou sentindo isso, não vem do meu ser, não é verdade. Então eu procuro tirar atenção disso. E uma outra coisa que eu uso na forma, eu procuro observar algo que a Flora tem de muito especial, porque todo mundo, por menos que você goste, que você pense que você gosta da pessoa, porque na verdade a gente ama todo mundo. A gente só pensa que não ama, mas ama todo mundo. Então, o que eu faço? Eu tento lembrar disso, e aí eu olho algum aspecto dela, alguma coisa, mesmo que seja físico ou o que ela fala, e eu foco em elogiar isso. Eu fico lembrando, nossa, como a Flora tem um cabelo bonito. Nossa, como a Flora fala bem sobre isso. E eu procuro observar características que venha não só do físico, mas baseado no que ela fala, como ela se posiciona. Eu tento tirar o foco de onde está o meu ranço, sabe? Tipo, ela falou isso. Não, mas ela também fala isso, olha isso que legal. E aí eu vou praticando dessa forma e tem funcionado. Você acha que isso é uma técnica ou ainda estou na ilusão? Não, é uma técnica, mas é o tomador de decisões decidindo um novo sistema de pensamento. Então, é para isso que o curso está aqui, para nos ensinar a escolher novamente. Então, a forma, como a gente sempre diz, o Espírito Santo tem um modo particular para cada pessoa, de como que ela pode tomar essa decisão. Mas a questão é, decida novamente o que você quer ver na outra pessoa. Você quer ver o Cristo ou você quer ver o ego? E é isso que você está fazendo. Então, é bem de acordo com o curso. Obrigado, Ingrid. A Lilian colocou aqui que ela não está conseguindo abrir o som dela aqui, por isso que ela não está participando. Ela colocou aqui no grupo aqui. Que pena, mas já estamos felizes só pela presença, né, pessoal? Então, tudo bem. Quem sabe numa próxima a gente já possa também compartilhar com certeza da experiência altamente enriquecedora dela. Mas fico muito feliz também pelo compartilhar de vocês, da Bela, da Rafaela, do Neto. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, alguma experiência? Ou ficou alguma dúvida? Oi, Ingrid, Jaciana. Queria tirar uma dúvida. Sim. Eu não abri o vídeo porque eu estou trabalhando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão, eu estou bem no iniciozinho do livro. Eu recebi esse livro essa semana. Ainda estou no primeiro capítulo. E aí eu estou na lição 15, né, que eu comecei esse mês a fazer as lições novamente, que eu também comecei e não consegui continuar. E aí o que é que acontece? Essa questão, aconteceu até isso comigo hoje. Eu me ataco muito pensando por esse lado. Essa questão do ataque, né? Aí a gente, tipo assim, agride uma pessoa, assim, não fala agressão física nenhuma. Psicologicamente, até dentro da gente, a gente está agredindo aquela pessoa. Eu não gosto daquela pessoa, ou aquela pessoa está me irritando e tal. E aí depois você vem e diz, não, mas essa pessoa, vamos olhar para ela com os olhos do Espírito Santo. Aí eu me volto para mim com raiva do meu ego, sabe? Que raiva de mim, porque eu sinto isso, eu não consigo transformar isso, sabe? Que não é fácil você virar uma chave e dizer assim, não, agora eu vou transformar aquilo que está aqui dentro em uma coisa boa. Não consigo, aí eu choro, aí eu fico com raiva de mim, aí eu digo, ai que ego, eu tô com ódio de você, ego. Porque você
seja paciente e gentil contigo mesma, porque isso que você sente raiva por você não conseguir fazer, não é função tua fazer, é função do Espírito Santo. Você está se cobrando uma função que Ele está aqui para fazer isso por nós, a substituição dos pensamentos de raiva por pensamentos de amor. Então, simplesmente fique em feliz expectativa que o Espírito Santo faz o seu papel. Só reconheça essa raiva e te aquieta e fique nisso. Não fique pensando em como que você vai substituir esses pensamentos agora dessa pessoa que nitidamente denotou raiva dentro de você, né? Aquele gatilho acionador, que você queira transformar ele em amor. Isso não é nossa função, de nenhum de nós. Isso é o Espírito Santo que faz por nós. Então não te cobre por isso, simplesmente permita-se que vai chegar dentro da maior passividade possível. Quando tu menos espera, tu vai rir-se dessa ideia, porque é o Espírito Santo que vai substituir os pensamentos para você. É função dele. Ele que faz isso. Então, fique bem tranquila, mas todos os estudantes iniciais passam por isso sim, porque o ego, se ele não consegue nos derrubar porque nós estamos com raiva, ele consegue nos derrubar quando ele diz que é nós que devemos não ter a raiva, que nós que devemos fazer isso. Ele pega o próprio curso, então, e também usa a favor dele. Eu não sei se consegui te fazer entender, Jaciana, se você compreendeu, então, essa parte que você não precisa te cobrar e simplesmente aguardar. Tu já pensou que tu quer o Espírito Santo, entregou para ele? O que tu pode fazer é, cada vez que vem de novo essa cobrança de ti mesmo, dizer, aí sim, tu pode praticar isso contigo mesmo, bater pé com esse pensamento, dizer, não, eu já entreguei para o Espírito Santo, eu não vou entrar nessa pilha aí, eu já entreguei para o Espírito Santo, porque o ego volta a tentar, devido à nossa condição de nós mesmos ainda duvidarmos do sistema de pensamento de Jesus do curso. Então, ser muito firme apenas nesse sentido. Entendi. Já entregou para o Espírito Santo, é com ele. O Espírito Santo é contigo. Entendi. Perfeito. Obrigada. Que bom. Alguém mais alguma coisa? Deixa eu ver no chat se houve alguma coisa hoje. Deixa eu só olhar aqui. Da Isabel Cristina. Poderia falar mais sobre o ensinar, dando exemplos no nosso dia a dia também é ensinar. Assim, tudo que nós fizemos no nosso dia a dia eu estou ensinando. Cada vez que eu como, que eu respiro, que na verdade eu estou ensinando que eu sou um ser separado, que eu sou essa imagem que eu sou, né, esse indivíduo. Mas então devo me sentir culpado por isso? Não, eu agora estou com um novo professor, com o Espírito Santo, e eu posso ser gentil comigo mesmo, porque eu sei que a cada dia essa crença de que eu sou separada, que eu sou um ser à parte de Deus, está sendo desfeito gentilmente. E aí, gradativamente também, e como é que eu vou ensinar, então, no dia a dia, como é que eu vou ser amor? Quando uma pessoa vem em uma situação que me deu raiva, alguém falou alguma coisa, não gostei, ou berraram comigo, não gostei, ou falaram... geralmente os familiares são as pessoas que mais servem para trazer esses ensaios. Dá uma parada e por um instante pensar, opa, mas se a raiva nunca é justificada, por que eu estou me sentindo assim? E aí, porque eu ainda penso que sou esse ser separado, que eu sou como um ego, mas eu posso pedir para o Espírito Santo ver isso. Então, eu estou ensinando que a raiva não é justificada quando eu dou essa parada por um instante.
Deixa eu ver mais alguma Ingrid, coisa. dentro desse raciocínio, Oi, sim? dentro desse raciocínio que você colocou, eu vejo duas lições como muito parecidas, assim, e dentro desse tema, que são se me defendo, sou atacado, e dar e receber são a mesma coisa. Porque esse ensinar que você fala é o dar, né? O Ensinar ensinar esse aprendizado. É isso, como é se sobre fosse... aquilo que eu penso, eu estou ensinando, por estar pensando isso. Isso, então assim, eu estou me ensinando, estou aprendendo. Estou me dando, estou recebendo, né? Uhum. Estou dando ao outro, é a mesma coisa que dá para mim. E a mesma coisa também com a se me defendo, sou atacado, porque é o que você entrega para o outro, denota o seu sistema de pensamento, que é o céu ou o inferno, aonde você está, né? Uhum. Perfeito. Eu não sei, é isso mesmo, eu só não peguei no começo se tem uma pergunta em cima disso, Rafaela, mas Não, não, foi só um só esse comentário compartilhar mesmo, né? para ver se eu estava raciocinando corretamente. Sim, mas é isso mesmo. Deixa eu ver. A Lilian está pedindo aqui se alguém do Google Meet, não sei se ela está via celular ou como é que nós poderíamos ajudar ela. Bom, no privado. Então tá. Isso aí. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar sobre essa nossa aprendizagem de hoje? Então fica aqui nossa gratidão, né, a Jesus por compartilhar disso que ele aprendeu a ouvir uma única voz ao Espírito Santo, e ele está compartilhando conosco nesse livro, nesse ensinamento, as lições que ele aprendeu. E ele nos falou hoje, então, que nós devemos ouvir uma única resposta, uma única voz, que é o Espírito Santo. E quinta, nós vamos ver, então, essa única resposta. E depois, as lições do Espírito Santo, que são 3 lições para a conclusão desse capítulo. Então, agradeço a presença de vocês e até quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até quinta. Até quinta. Tchau, até quinta.